Queridos irmãos, nós temos como tema do ano para a nossa igreja, uma igreja que reflete Jesus. E nos propusemos então este ano a estudar aquilo que é a identidade cristã. Então, ao longo deste ano, nós temos procurado meditar sobre o que é que a Bíblia diz acerca do que é um cristão. Como é que Deus define na sua palavra um cristão? O que é que a Bíblia diz que nós somos? E até o nosso retiro, até um pouco mais, até ao início das férias, nós analisámos algumas características que definem um cristão. E definimos e apresentámos isto aos irmãos, que no restante do ano nós íamos pegar em algumas dessas características que fazem parte da identidade cristã e iríamos pensá-las não apenas como indivíduos que somos, mas como igreja que somos, como corpo, como família espiritual. Então, o que hoje vamos estar a ver é uma dessas características que falámos, creio que em março, no dia 16 de março, que é a santidade. Um cristão é chamado nas Escrituras como santo. Concordam comigo? Sim? Às vezes temos dificuldade em dizer isto, mas a Bíblia diz que nós somos santos. Eu convido os irmãos a abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 1. Depois viajaremos para o capítulo 5, mas agora começaremos no capítulo 1. Primeiro aos Coríntios 1. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, ora vejam como Paulo define a igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então foi assim que Paulo definiu os irmãos que estavam em Corinto. Agora, há aqui uma questão, e é esta. Nós concordamos que um cristão deve ser santo. Concordam comigo? E uma igreja deve ser santa? Claro. Amém. Agora, se a igreja deve ser santa, então podemos pensar uma coisa, que é esta. E dividimos aqui na maneira de pensar. Ou podemos cair em duas opiniões. Se a igreja é santa, ou se a igreja deve ser santa, a comunidade da igreja deve ser santa, a minha questão é esta. Tenho eu que dar contas ao meu irmão da forma como eu vivo a minha fé? Devo eu dar contas aos irmãos da forma como eu vivo a minha fé? Tenho eu que dar contas a alguém do que faço na minha vida? Há irmãos que dizem assim, claro, sim senhor, somos igreja, comprometidos uns com os outros, temos que dar contas uns aos outros da maneira como vivemos a fé. Mas também acredito que possa haver irmãos que dizem assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não está certo, quem sabe da minha vida sou eu e não tenho que dar contas a ninguém. O importante numa igreja é o que Jesus faz, aceitar todas as pessoas. Vão ver qual é a questão? A questão é, a igreja deve ser santa. Essa santidade implica nós termos uma ligação uns aos outros, prestarmos contas uns aos outros, ou somos apenas a soma dos indivíduos?
ok? E eu gostava que nós víssemos isso através do capítulo 5 desta mesma carta, ok? Então vamos ver. Capítulo 5. Geralmente, se houve cá entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então havia aqui um problema de imoralidade. Tínhamos em mente isto. Paulo está a falar para a igreja de Corinto, para os santificados, os santos, os que foram chamados para ser santos. O que é que isto significa? Significa que estas pessoas, os crentes, foram separados para a glória de Deus. É isto que significa a palavra santo. Não é aquele santinho do pau oco. É santo significa que alguém foi separado de algo que era profano e foi separado para Deus. Foi entregue a Deus, dedicado, consagrado a Deus. Então, os cristãos são pessoas que foram tiradas do mundo, ou seja, da influência de Satanás. O mundo jaz no maligno, e foram arrancados então do império das trevas, falando assim no evangeliquez, e foram transportadas para o reino da maravilhosa luz. Isto quer dizer o quê? Todo o cristão é separado de Deus, é separado por Jesus para glorificar a Deus. Então, Paulo está a falar para aqueles que um dia reconheceram pela confissão dos seus pecados que só Jesus tinha a solução para os seus pecados. Eles reconheceram Jesus como o Senhor das suas vidas. E deixem-me dizer uma coisa. Ninguém entra no céu, ninguém é tornado cristão, ninguém é um santo com um convite para ir para o céu. Vou repetir. Ninguém é salvo por um convite para ir para o céu. Só não acede ao convite para ir para o céu quem for louco ou masoquista. Porque o céu é o paraíso. Normalmente queremos o melhor para nós. Então, não é o convite para ir para o céu que nos faz cristãos. O que nos faz cristãos é o nosso reconhecimento do nosso pecado, é o reconhecimento que só Jesus tem a capacidade de lidar com o nosso pecado e só Ele é que nos dá o perdão. E quando a pessoa confessa isto diante do Senhor e assume um compromisso de ter Jesus como a autoridade superior da sua vida, a autoridade máxima, como o seu rei, aí é que uma pessoa nasce nova, aí é que uma pessoa é crente, é salvo. São estes que Paulo diz que são santos, que foram separados e foram santificados e são chamados para viverem uma vida que agrada ao Senhor Deus. Então, a estes, então, que conhecem o Senhor, que decidiram seguir o Senhor, Paulo está a dirigir-se e dizer assim, olha, há um problema no vosso meio. E o problema chama-se imoralidade. Nós podemos compreender um pouco este problema na igreja de Corinto, lembrando da cidade que nós estamos a falar. E de facto, a cidade de Corinto era uma cidade imoral, era a cidade da imoralidade. E as pessoas que são santas ou que foram santificados, que chegaram ao conhecimento do Senhor, no ato em que proferiram a sua fé e que de facto foram salvas, não se tornaram perfeitas. Algum dos irmãos é perfeito? Eu não sou. E estas pessoas que não eram perfeitas entraram
tiveram conhecimento, renderam-se ao Senhor, renderam a sua vida ao Senhor. Mas muitas delas, com certeza, trouxeram com elas os seus sonhos egocêntricos, os seus prazeres pecaminosos, os seus vícios, os seus traços de caráter, que nada têm a ver com Cristo. E à medida que vão vivendo a sua fé, Jesus, Deus, vai cuidando e vai aperfeiçoando as suas vidas. O que é que está a acontecer? Estas pessoas em Corinto, que foram santificadas, também não eram perfeitas e com certeza que tinham que lutar com as suas dificuldades. Por isso a igreja é tão importante, porque Jesus é que criou a igreja. Ninguém consegue viver a sua fé longe da igreja, porque a igreja foi o plano que Jesus criou. A comunidade da igreja, a comunidade dos santos, a igreja é a comunidade dos santos que vivem em determinada área. Nós vivemos em Queluz e nas regiões aqui, nas cidades aqui à volta. E enquanto igreja que somos, temos a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros e de nos nutrir uns aos outros. E todos somos mais fortes enquanto cristãos se de facto formos um corpo, se formos uma igreja, uma família, e nas famílias há cuidado, há dever para com o outro, há desejo de que o outro esteja melhor. Então, uma igreja saudável, os irmãos ajudam-se, os irmãos suportam-se, os irmãos suprem-se uns aos outros, corrigem-se quando é necessário e vivemos a fé não como ermitas, como indivíduos isolados, afastados, mas vivemos a fé em comunhão uns com os outros, numa comunhão interdependente. Posso perguntar, já sentimos o calor da igreja? Já sentimos a ajuda da igreja num momento complicado? Ou quando nós não sabemos muito bem o que fazer e há um irmão que chega perto de nós e nos dá aquela palavra, parece que se acende as luzinhas todas. É isto. Já sentimos isto. É tão importante. Temos tido testemunhos de irmãos que manifestaram publicamente a importância que a igreja tem tido nas suas vidas. E isso é uma igreja saudável. Numa igreja saudável tem que haver amor, cuidado e interesse genuíno uns pelos outros. O que é que estava a acontecer aqui? Esse aspecto da igreja de Corinto estava a falhar. Voltemos ao texto. Diz Paulo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo está a dizer o seguinte: olha, é conhecido dentro da igreja e fora da igreja que há um problema imoral no vosso meio. E o problema imoral no vosso meio é tão mau que até propriamente escandaliza os gentios. É escândalo para os gentios. Quer dizer que o que estava a acontecer, um homem tinha um caso com a sua madrasta. E este incesto, esta relação de incesto, apesar de Corinto estar habituada à imoralidade, à depravação, era uma situação que não escandalizava só os crentes, ou o apóstolo Paulo, escandalizava os incrédulos, os descrentes. Os gentios sentiam-se escandalizados quando na igreja havia um homem que vivia com a mulher do seu pai. E Paulo diz, olha, geralmente se ouve isto, olha, é conhecido o que está a acontecer no vosso meio. E nós podemos pensar, bem, se isto acontece na igreja, a igreja tem que ficar triste com o acontecido, não é? A igreja pode ter duas atitudes. É saber o que é que está a passar e ficar muito triste e indignada com a situação, porque de facto põe em causa a nossa consagração, o nosso dever de santidade, ou a igreja podia fechar os olhos e fazer de conta que não estava a acontecer nada, que já era mau. Mas
qual foi a atitude dos coríntios? Vejam lá, versículo 2. Como é que eles estavam? Eles estavam o quê? Versículo 2. Ensurdecidos. Isto significa que sentiam orgulho do que estava a acontecer. E nós pensamos assim, então, mas isto não faz sentido nenhum. Então, se isto escandalizava os gentios, também devia escandalizar a igreja. Não faz sentido este orgulho que aqui está. Na Bíblia para Todos, é traduzido este versículo como o vosso orgulho é desapropriado. Então, que orgulho é que eles tinham entre eles? O orgulho não era pela imoralidade. O orgulho era pelo facto de serem uma igreja inclusivista ou inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? É a igreja que defende o seguinte: defende que o importante é receber as pessoas e mostrar-lhes o amor de Deus. Todos são bem-vindos à igreja. O importante é mostrar o amor de Deus e não julgar as pessoas. Então, a igreja de Corinto sentia orgulho de ser uma igreja inclusiva, uma igreja aberta para todas as pessoas. E aparentemente a ideia é bonita. Uma igreja com as portas abertas para receber quem quer que seja. É bonita. Normalmente, quem defende esta ideia tem uma argumentação e diz coisas como estas. Jesus também recebeu todas as pessoas. Por exemplo, a mulher apanhada em adultério que era para ser apedrejada. Jesus protegeu-a. Ou, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um bandido, um ladrão, um vigarista, ninguém queria ter parte com ele e Jesus foi à casa dele tomar uma refeição. E quem é a favor desta ideia da igreja inclusiva vai mais longe e diz o seguinte: diz que todos somos pecadores e quem não pecou que atire a primeira pedra. Só que a ideia parece bonita, mas está errada. Porque Jesus teve misericórdia daquela mulher que foi apanhada em adultério e livrou-a de ser apedrejada, mas também lhe disse: vai e não peques mais. E o Zaqueu, que era um vigarista, no final da conversa com o Senhor, levantou-se e disse que ia restituir às pessoas a quem tinha roubado o que havia roubado até 4 vezes mais. E além de devolver 4 vezes mais a quem tinha roubado, decidiu partilhar metade da sua riqueza com os pobres. Ou seja, não era a mesma pessoa no final do encontro, não era a mesma pessoa que era no início daquela refeição. Então, as pessoas que chegam a Jesus não ficam as mesmas, são transformadas pela santidade de Deus. Jesus não disse: vinde a mim todos os pecadores, porque eu não vos julgo. A mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, todas as pessoas são bem-vindas à igreja, todas. Todos os pecadores são bem-vindos à igreja. Mas a igreja tem o dever de anunciar as verdades que o Senhor trata nas suas Escrituras. A igreja tem a missão de dar a conhecer Deus e a sua salvação. Amar as pessoas sem acepção, temos que o fazer, como Jesus fez. Mas também temos que pregar: arrependei-vos,
porque é chegado o reino de Deus. E o melhor que podemos dar às pessoas não é um atestado de aceitação, mas é o conhecimento de Deus e do seu plano maravilhoso redentor para as suas vidas. A igreja que recebe as pessoas e que não as confronta com o amor inteiro de Deus que envolve a sua santidade, na prática, não está a amar as pessoas. E esta igreja sentia-se ensoberbecida, orgulhosa de receber situações destas no seu meio e não fazer absolutamente nada. Sentia orgulho de ser uma igreja inclusiva. E o que Paulo diz é que tal prática é imoral. E a palavra imoral aqui é a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia e pornográfico. O que é a porneia? A porneia é todo o estilo, todo o tipo de relação sexual que está fora daquilo que Deus criou. Como é que Deus criou? Um homem, uma mulher, dentro de uma aliança de casamento, com um compromisso de viverem os dois por toda a sua vida. É dentro desse compromisso de vida que Deus estabeleceu a relação sexual. Tudo o que sai disso, toda a homossexualidade, o incesto, tudo o que sai daquilo que Deus criou, entra dentro da porneia. Porneia é esta imoralidade, pode ser também consentida quando nós consentimos ou quando nós consumimos. Um dos problemas da nossa sociedade hoje é a pornografia. As crianças com os telemóveis começam a aceder à pornografia muito cedo e a deturpar as suas mentes e os seus corações. Isto é um problema sério que nós hoje temos. Então, Paulo vai-lhes dizer que é errado. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós orgulhosos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem também ultraje praticou. Esta parte é que nos custa mais. O que é que Paulo está a dizer? Olha, o vosso orgulho é errado, a vossa aceitação é má, o ato é pecaminoso, é imoral e vocês não deviam de consentir que esta pessoa continuasse no vosso meio. Agora, para escandalizar as vossas mentes, mas nós já lá chegaremos. Versículos seguintes. Eu, na verdade, ainda que ausente, isto é Paulo, o apóstolo. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já a sentenciei. Como se estivesse presente que o autor, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, ou seja, na dependência do Senhor, com o consentimento de Paulo, com a autoridade apostólica, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Houve assim um silêncio. Não estou a acrescentar nem a tirar nada. Precisamos é de perceber o que é que Paulo está a dizer. Mas que Paulo estava indignado com a situação, estava. E o que Paulo sugere é que a igreja se reúna e exclua aquela pessoa. Basicamente é isto.
Para nós é difícil de compreender as palavras de Paulo, porque entendemos que entregar a Satanás é uma coisa muito forte. O que é entregar uma pessoa a Satanás? Entregar a pessoa a Satanás é deixá-la seguir o caminho da desobediência. Na prática, este homem e esta mulher já estavam entregues a Satanás. Todas as pessoas que não estão sujeitas a Jesus, que não têm Jesus como o seu Senhor, estão entregues a Satanás. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Se não somos de Deus, estamos entregues a Satanás. O que Paulo está a dizer, olha, é que a proteção que a igreja estava a fazer, a aceitação que a igreja estava a fazer àquela pessoa estava a ser prejudicial à sua vida. E Paulo tinha esperança que, cortando com esta situação, denunciando o pecado deste homem, confrontando a sua miséria, o que ia acontecer é que ele ia cair, ia-lhe cair a ficha, ia compreender que não estava tudo bem. Paulo diz, para a destruição da carne. Às vezes é necessário deixar a pessoa ir, é necessário deixar a pessoa partir a cara. Às vezes é preciso deixar que a pessoa que está empenhada em fazer o mal e que não se quer arrepender, possa seguir a sua vida. Como na parábola do filho pródigo. Às vezes é necessário ir comer bolotas. E as dificuldades de uma vida fora da proteção e do cuidado de Deus, às vezes levam a pessoa a compreender, se ela foi de facto crente, se ela é de facto crente, a reconhecer que a sua vida vai de mal a pior porque não tem o Senhor e sabe para onde é que tem que voltar. Este é o desejo de Paulo. Vejam lá o que é que Paulo diz a seguir. Paulo diz, entrega Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo desejava-lhe mal. Paulo queria mal. Paulo era um crente sem amor. Não, Paulo queria a recuperação deste homem. Paulo queria que este homem tivesse consciência do que estava a fazer e voltasse para o Senhor. Esta é a base de toda a disciplina. A esperança de Paulo era que o homem fosse salvo. Vou contar uma história que é pública. É pública, por isso eu posso contar, não vou dizer os nomes das pessoas, mas já foi há muitos anos e foi pública. Hoje temos dificuldades com esta coisa da exclusão nas igrejas. Mas o que nós vemos no texto bíblico é que há espaço para isto e deve acontecer. Há uns anos atrás, soube de uma pessoa que estava com uma situação de adultério. Se eu só ouvir, enquanto não há factos, não se pode fazer nada. Até que os factos apareceram. E foi dos momentos mais difíceis da minha vida enquanto pastor. Chamei o rapaz e eu disse-lhe, olha, eu sei o que é que está a acontecer. Está a acontecer isto assim, assim. Ele primeiro tentou negar, mas depois, quando viu que eu sabia, acabou por consentir e dizer, é verdade. Não o disse porque se arrependeu. Disse apenas que foi apanhado. Olha, tenho um problema. É que a esposa dele precisa de saber o que é que está a acontecer. Não é assim? E eu perguntei-lhe o que é que vamos fazer agora. Então decidimos ir falar à esposa dele. Ele pediu-me ajuda para isto. E eu fui. Fui. E ele então começa a contar o que é que estava a acontecer. Eram só os dois, não tinham filhos, viviam um para o outro, um casamento já de muitos anos. Uma história de amor daquelas dos filmes. Ele desempregado, ela trabalhava de dia e noite e no tempo que ela estava fora a trabalhar para o sustento da casa, ele
traía a mulher da sua própria casa. Então, quando contamos à moça, ela deu um grito de dor que atravessou por completo e me esmagou. Verdade. Senti esmagado com o sofrimento daquela mulher. Com a revolta daquela mulher. E naquele mesmo dia ela teve que ir trabalhar. Trabalhava de dia e de noite. Eu vim para casa completamente transtornado. Naquela noite não consegui dormir nada. E naquele serão, depois de ter tido aquela conversa, o rapaz chama a rapariga novamente e volta a adulterar. E a gente pensa assim, isto não há nada a fazer. E muitas conversas foram tidas com o cuidado de restaurar aquela pessoa. E ele sempre mentia e sempre repetia os mesmos atos e a mulher já não conseguia suportar mais aquela situação. Ela chorava, trabalhava dia e de noite e chorava dia e de noite. Até que a situação era conhecida dentro da igreja e fora da igreja. E eu tive que lhe dizer, olha, é assim, já conversámos? Tu não mostras arrependimento nenhum. Dizes umas coisas e fazes outras. As tuas palavras para mim já não valem absolutamente nada. Eu não acredito em ti. Eu não consigo acreditar em ti. Tudo o que tu me disseres, eu não consigo acreditar. Tu tens mentido estes dias todos e a situação prolongou-se por alguns dias. E mais, a tua mulher não consegue acreditar no que tu dizes. Por isso, se tu dizes que queres mudar, vamos combinar o seguinte. As tuas ações vão provar que tu estás arrependido. A gente vai ver, pela maneira como tu vais viver agora, se estás ou não arrependido. Porque as tuas palavras deixaram de valer, seja o que for. Levámos a situação à igreja, que era conhecida. Aquele irmão foi excluído. Foi excluído da membresia da igreja. Não foi excluído da igreja. Nós continuámos a acompanhá-lo, a cuidar da esposa, a cuidar dele, a ter tempos de oração com ele, a estudar a Bíblia com ele. E ele foi dando os passos. E naquele dia que nós reunimos a igreja e tomámos a decisão, toda a igreja, que não era muito grande, mas toda a igreja saiu de lá com um pesar engano. Parecia que tínhamos perdido alguém, parecia que tinha morrido alguém da nossa família. Era uma dor muito grande, mas conscientes, em paz, conscientes de que fizemos aquilo que Paulo está a dizer. O que é que acontece? Naquele dia que ele percebeu que na igreja onde tinha sido batizado, a igreja não consentia com aquela prática. Ele disse à igreja, eu vou mostrar que eu estou arrependido. Ele aceitou a sua exclusão, permaneceu connosco algum tempo e começou de facto a ter alguns comportamentos que mostravam o arrependimento. E eu acompanhei para ele ganhar a mulher dele, ganhar a confiança da mulher dele. Passado algum tempo, eles saíram e foram para a Espanha, para Vigo. Eu entrei em contacto, ele pediu-me para entrar em contacto com o pastor que estava em Vigo, uma igreja batista. Entramos em contacto com aquela igreja. E ele e ela, porque ela não abandonou a casa, ela foi uma grande mulher, não abandonou a casa. Ele e ela tiveram estudos com o pastor, tiveram reuniões com o pastor, reuniões de oração, de aconselhamento. E meses depois, não sei precisar quanto tempo, recebo o telefonema dele, a informação dele, a dizer que se reconciliou com a sua esposa e que estava reconciliado com a igreja e que queria que a igreja soubesse que ele estava bem com Deus e agradeceu tudo aquilo que lhe tinham feito. Mas foi preciso, a determinada altura, dizer-lhe assim, nós não nos revemos nesta situação. Tu não podes fazer parte desta família porque o teu comportamento é completamente contrário a um santificado por Cristo. É isto que significa esta passagem. Paulo não está a meter um selo na pessoa
e julgá-lo no inferno. Não. Aos incrédulos nós falamos com amor, com cuidado, nutrindo-os com a palavra de Deus. É assim que nós tratamos as pessoas que não são crentes. Porque é que o irmão que caiu há de ser tratado de outra forma? E se lerem na segunda carta, tudo indica que este homem foi reagrupado também dentro da igreja de Corinto. Aquela decisão de Paulo foi sábia. O que não era sábio era dizer que estava tudo bem, amamos muito o irmão e não o confrontar com a palavra do Senhor. Isso é que lhe estava a fazer mal. E depois Paulo continua dizendo porquê que eles devem cortar com a situação e cortar com aquele irmão na comunhão da igreja. E Paulo estabelece o princípio. E o princípio é que o pecado é como o fermento. Se não se tiver cuidado, o fermento entra na massa e toma a massa por completo. Os irmãos leiam a seguir comigo. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento. O fermento na Bíblia é um símbolo do pecado. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, ou sem pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E Paulo aqui faz referência à Páscoa judaica, que era celebrada com pão sem fermento, porque o fermento era um símbolo do pecado. Então o pão asmo não tinha fermento qualquer, e era com aquele pão que eles celebravam o cordeiro que foi sacrificado para que eles tivessem a libertação do Egito. O que é que isto significa para nós hoje? É que não dá para ser um santificado, um santo, viver com Cristo e levar connosco o pecado. Todos pecamos. Mas quando pecamos temos que nos arrepender. Não dá para transportar pecado. É isto que Paulo está a dizer. Porquê? Porque o pecado estraga a festa. Se o pão tivesse fermento, não havia Páscoa, não havia festa. E a nossa festa em Cristo, a nossa vida com Cristo, que é uma celebração de alegria, não dá para transportar pecado. E o crente, quando peca e não se arrepende do seu pecado, perde a alegria da vida cristã. Esta é a realidade. E o que Paulo está a dizer é assim, olha, o que Cristo morreu por nós para que nós não tivéssemos pecado. Por isso não dá para transportar pecado. Temos que viver sem os asmos, sem o fermento, para vivemos com os asmos, para vivermos alimentados numa vida em Cristo, sem qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de imoralidade. E numa igreja acontece isto. Se nós fechamos o olho a determinada situação, damos palmadinhas nas costas ao irmão que está em adultério, ou ao jovem que decidiu ter uma relação alegre, como hoje se diz, nós estamos a fazer-lhe mal. Nós temos que aceitar as pessoas, amá-las, cuidar delas, mas nunca deixar de lhes mostrar a santidade de Deus. É na santidade de Deus que nós somos aperfeiçoados pelo caráter do nosso Senhor. O que é que eu quero com esta mensagem, meus queridos? Não quer que agora andemos a olhar uns para os outros para ver quem é que tem pecado. Não é nada disso. Eu quero é que nós aprendamos a cuidar uns dos outros. E se nós temos alguém, pode até ser o nosso filho ou a nossa filha. Se nós temos alguém que está perto de nós, que nós temos até alguma autoridade sobre, algum cuidado, alguma responsabilidade, a nossa palavra tem que ser de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. E não é só em relações sexuais. Se os irmãos lerem o resto do texto, ele vai dizer, versículo 11, agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Ele está a dizer, olha, não sejam coniventes com este tipo de situação. E Paulo então acaba esta parte dizendo
versículo 12 e 13, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, se não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. E ele arremata então a sua argumentação, dizendo, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, nosso papel é ser zelosos com a palavra de Deus e aplicá-la com todo o amor com que Jesus